Olá, boa noite. Ex-ministro Gilson Machado está preso no Cotel em Abreu Lima. Ele é suspeito de articular a emissão de um passaporte para Mauro Cid deixar o Brasil. Mais um voo da nova rota para Madrid volta para o Recife por causa de problemas técnicos no avião. É o segundo nesta semana. Ao vivo do aeroporto, vamos saber se os passageiros conseguiram embarcar agora à noite ou se ainda estão na capital pernambucana. Se você receber um alerta de emergência amanhã pelo celular, calma! É um teste da Defesa Civil e a gente explica os detalhes. E o evento no Recife que marcou o lançamento oficial da novela Guerreiros do Sol, produção exclusiva do Globoplay. O segundo voo da nova rota Recife-Madrid não conseguiu completar a viagem. A Azul, empresa responsável pela venda das passagens, prometeu que os passageiros embarcariam agora à noite. Mário Carvalho está no aeroporto do Recife e vai atualizar para a gente essa situação. Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A gente estava agora há pouco acompanhando o embarque de alguns passageiros para esse novo voo para Madrid. É a terceira vez essa semana que os passageiros embarcam com destino a Madrid. Na terça-feira seria o primeiro voo direto do Recife para Madrid, mas 40 minutos depois da decolagem, o piloto informou aos passageiros que a aeronave estava com um problema e que precisaria retornar ao Recife. O avião deu várias voltas no ar e retornou. Ontem à noite teria outro voo para Madrid, a mesma coisa aconteceu, era a mesma aeronave de terça-feira. Depois de decolar, o piloto informou aos passageiros que a aeronave apresentou problemas e que precisariam voltar. Foi necessário, de novo, dar várias voltas no ar, despejar combustível para deixar o avião mais leve e pousar em segurança. O pouso aconteceu sem nenhum problema. Os passageiros nos informaram que depois de saírem do avião, eles foram direcionados para outra aeronave. Eles aguardaram 1 hora lá dentro, mas tiveram que sair porque o plano de voo não foi autorizado. Hoje tem outro voo previsto, é para agora, 7h10. Até agora está tudo certo. Esse novo voo vai ser diferente, é uma aeronave da própria Azul Linhas Aéreas. Os passageiros já embarcaram, estão já dentro do avião. Os voos anteriores eram operados pela Azul Linhas Aéreas, mas o avião era da companhia Euroatlantic. Mais cedo a gente estava na área de embarque internacional e a gente acompanhou algumas pessoas embarcando para esse voo, algumas com medo, né? Afinal, é a terceira vez. Eu conversei com um passageiro que é de Goiás, ele falou sobre o medo dessa viagem de hoje. Vamos ouvir. Eu tô assim meio com medo, sabe, com o que pode acontecer e tal, porque já foram 2 vezes e tal, e eu tenho um compromisso em Madrid, sabe, eu tenho família lá e tal, e tenho coisas a fazer lá, e tá um clima tenso. Eu não tô com medo nem de perder minhas coisas lá, eu tô com medo de chegar lá bem, sabe, eu quero chegar em segurança, sabe, eu tô um clima muito tenso mesmo, sabe, realmente. E hoje pela manhã o clima era o mesmo aqui no aeroporto. Os passageiros desse voo de ontem à noite estavam assustados, apreensivos com a situação toda. Afinal, era a segunda vez, né, que acontecia esse problema nessa rota Recife-Madrid, que é uma nova rota. O voo inaugural era na terça-feira e ontem a rota também não foi realizada. A repórter Bianca Carvalho esteve hoje de manhã aqui e conversou com passageiros depois do problema. Nas redes sociais, passageiros postaram vídeos do descarte de combustível, um procedimento para reduzir o peso e garantir segurança quando surge um defeito após a decolagem. Um site que rastreia voos mostrava o avião dando voltas, nem descia, nem seguia viagem. Na terça-feira, a mesma aeronave, que é da companhia Euroatlantic, passou 2 horas rodando, deu 18 voltas e pousou. Ontem foi mais demorado. O avião saiu do Recife às 11h25 da noite, com 4 horas de atraso. O voo durou 3 horas e não levou a lugar nenhum. Mais de 200 pessoas que deveriam chegar a Madrid hoje pela manhã voltaram para o aeroporto do Recife de madrugada.
Laura veio de Goiás com o marido e 2 filhos e estava louca para chegar em casa, em Astúrias, na Espanha. E logo o constrangimento de sair de um voo com uma criança pequena, outra criança um pouco maior, ir para outro avião e chegar no outro avião, esperar e de repente, sinto muito, vocês não podemos embarcar. Sheila passou uns dias com a família em São Luís, no Maranhão. Ela sempre viaja para o Brasil e falou que nunca tinha vivido nada parecido. Eu escutava assim, uma zoada muito estranha dos aparelhos e a gente olhava um para o outro e dizia, isso aqui não está muito bem. E eu escutei também o comandante dizer que íamos voltar por muito peso, tinha muito peso. E eu já viajei várias vezes para cá para o Brasil e nunca tinha acontecido isso. A Azul informou que a tripulação do voo solicitou retorno ao aeroporto do Recife por questões técnicas. Uma decisão preventiva de acordo com protocolos de segurança operacional. Que tipo de problema? O comunicado não explicou. Em nota, a Azul disse que todos os passageiros foram atendidos conforme Resolução 400 da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que prevê alguns direitos. A partir de 2 horas de espera, por exemplo, é preciso fornecer alimentação. Só que nós encontramos passageiros aqui sem comer desde ontem. Eles disseram que a companhia só deu água. Às 7 da manhã, ainda tinha muita gente na fila tentando resolver a situação. Dos atendentes no aeroporto, os passageiros ouviram que o embarque, hoje à noite, vai ser num avião maior, da frota mesmo da Azul. Estava todo mundo cansado, estressado. Anderson foi para o hotel que a companhia providenciou, mas disse que não deu certo. Cheguei agora no hotel, disse que não tem disponibilidade, porque foi comunicado 5h30 da manhã, e que era para o dia 13, e aí pode entrar só às 14 horas. Wilson está preocupado porque tem uma conexão para a França. Depois de Madrid eu ia para Paris, entendeu? Só que aí... Para a Disney de lá. Isso, para a Disney de Paris. Entendeu? Só que agora eu não sei nem o que eu vou fazer, porque eu acho que eu vou perder. Vou tentar ver no celular se eu consigo cancelar o ingresso de Paris. Para ver se eu consigo pegar para o dia 15 ou para o dia 16. Lucas não sabe como vão ficar os horários. De Madrid, ele pegaria um voo para Londres, onde tem ingresso para o show de Beyoncé amanhã. Já perdi. Aí eu vou tentar agora ver com eles se eles me colocam por outra companhia. Porque eu tenho um show comprado, eu tenho Airbnb comprado, eu tenho tudo comprado e eu preciso ir. Reencontramos Sheila, com quem a gente conversou no início dessa reportagem. Ela também remarcou o bilhete para embarcar hoje, mas falou que aquele clima gostoso de viagem não existe mais. Estou muito cansada, muito frustrada. É uma decepção muito grande, muito insegura, triste, muito triste a situação, horrível. E uma atualização, gente, esse voo de hoje, esse terceiro voo já decolou e até o momento não apresentou nenhum problema. E nós voltamos a procurar a Azul, mas a empresa manteve a mesma nota enviada de manhã que Bianca Carvalho trouxe na reportagem. A gente também procurou a Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC diz que se os passageiros não conseguirem resolver os problemas com a Azul, eles precisam registrar uma reclamação na plataforma consumidor.gov.br. O Procon Pernambuco disse que até agora não registrou nenhuma reclamação dos passageiros. Nós procuramos também o governo do estado que participou do lançamento dessa rota na terça-feira. O governo disse que lamenta os transtornos causados aos passageiros e que está em contato direto com a Azul para amenizar os impactos e monitorar as próximas etapas da operação. Nós também procuramos o Ministério dos Portos e Aeroportos. Eles se resumiram dizendo que as informações devem ser apuradas diretamente com a companhia aérea. Voltamos ao estúdio. A venda de passagens foi pela Azul, mas o voo Recife-Madrid, com mais de 6 mil quilômetros, é operado pela Euroatlantic, uma empresa de Portugal. Significa que o avião e a tripulação não são da Azul. A Euroatlantic tem uma frota com 5 aeronaves da Boeing. Aqui está o modelo do avião usado nos voos desta semana. Um Boeing 767-300ER de matrícula CS-TSU. Ele foi fabricado em 2002 e entrou na frota da Euroatlantic em 2018. Tem capacidade para 267 passageiros no total,
sendo 16 nos assentos executivos e o restante na classe econômica. Esse avião tem uma autonomia para mais de 11 mil quilômetros de distância e uma velocidade máxima de 851 quilômetros por hora. Nós procuramos a Euroatlantic, mas a empresa disse que não vai comentar o caso. A Polícia Federal prendeu hoje Gilson Machado, ex-ministro do Turismo. A prisão foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Gilson Machado foi preso em um dos endereços dele no Recife, no bairro de Boa Viagem, por volta das 10 horas da manhã. A Polícia Federal também cumpriu o mandado de busca e apreensão e recolheu celulares e um carro do ex-ministro do Turismo. Gilson Machado foi preso pela Polícia Federal por uma possível tentativa de emitir um passaporte português no Consulado de Portugal, no Recife, para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e também delator do processo que investiga uma tentativa de golpe no Brasil. O pedido de prisão foi feito pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com a PGR, no dia 12 de maio deste ano, o ex-ministro Gilson Machado tentou obter a expedição do passaporte para viabilizar a fuga de Mauro Cid, que tem cidadania portuguesa. O ex-ministro foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no bairro do Pina. Aqui, ele foi interrogado por um delegado da PF por cerca de 10 minutos. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Primeiramente, eu estou tentando saber o que foi que fundamentou a prisão preventiva. Isso que a gente quer saber é isso. A gente não sabe. Oficialmente, eu não sei o motivo disso. Presumo, pela notícia veiculada na imprensa, que tenha sido algo relacionado à tentativa de conseguir um passaporte para Mauro Cid. Foi esse assunto que foi tratado pelo delegado, e foi nesse assunto que ele respondeu, dizendo que nunca tratou disso, que nunca esteve pessoalmente no consulado de Portugal, nem em outro consulado. Depois de ser interrogado, Gilson Machado seguiu para o IML, em Santo Amaro, onde fez exame de corpo de delito. Ele chegou em um carro descaracterizado da polícia e sem algemas. Gilson Machado negou as acusações. Apenas pedi um passaporte para meu pai, por telefone aqui no Consulado Português do Recife, do qual ele foi no outro dia, ele tem 85 anos. No outro dia eu entrei em contato, ele foi lá no consulado, juntamente com meu irmão. E o passaporte dele, se ele não recebeu, está para receber a renovação do passaporte português dele. Gilson Machado foi ministro do Turismo no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre dezembro de 2020 e março de 2022. Em 2024, foi candidato a prefeito do Recife pelo Partido Liberal. Ficou em segundo lugar, com pouco mais de 129 mil votos. Ontem, nas redes sociais, Gilson Machado postou vídeos acompanhando a visita do ex-presidente Bolsonaro a Natal, no Rio Grande do Norte. Por volta das 2 horas da tarde, o ex-ministro chegou ao Cotel, em Abreu e Lima. Outros advogados, acompanhados do deputado estadual Alberto Feitosa, do PL, aguardavam por ele na unidade prisional. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização disse que Gilson Machado está em uma cela separada para a garantia da integridade física dele. A polícia prendeu um homem acusado de assaltar passageiros de ônibus na região metropolitana. Diogo Franco traz para a gente os detalhes. Diogo. Oi, Márcio. O suspeito foi identificado como Laonde Araújo Oliveira. Ele tem 27 anos. Foi preso ontem na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga. Para explicar melhor sobre essa investigação, como foi a prisão desse suspeito, eu estou aqui com o delegado Diego Ascioli, ele que é responsável pela investigação. Delegado, bem-vindo ao NE2. Como foi que a polícia conseguiu chegar até esse assaltante de ônibus? Após a notícia do primeiro roubo ocorrido no dia 9 de abril, nós começamos as investigações. E ao realizarmos os confrontos entre as imagens obtidas dos crimes,
identificamos ele como sendo um criminoso único, né? Ele era o mesmo autor para os diversos fatos, e através também do auxílio do CEMEP, que é referente a monitoramento eletrônico, né? A tornozeleira eletrônica que ele utilizava, conseguimos qualificá-lo. Representamos pela prisão preventiva dele e ele foi efetivamente capturado e encaminhado ao estabelecimento prisional. Foram 4 roubos praticados por ele. Nas imagens disponibilizadas, inclusive, temos a utilização de uma arma de fogo, porém, quando do último crime ocorrido no dia 14, houve uma briga, né? Houve um confronto entre ele e alguns passageiros e essa arma acaba caindo. Então, quando da apreensão da arma, nós observamos que se tratava de um simulacro, não era uma arma verdadeira. Ela foi apreendida. Em relação ao local, a área dele de atuação era sempre o bairro da Iputinga, uma vez que era perto de onde ele morava. Ele saía de sua residência, subia em uma parada, pegava linhas aleatórias e ao entrar no ônibus anunciava o assalto, subtraía os bens dos passageiros, descia e voltava à residência. Então tudo na mesma localidade. Ele agia sozinho? Sempre sozinho, né? Em todas as investigações que nós temos, sempre só. As imagens obtidas era que ele sempre agia com essa arma de fogo, utilizando-se de violência. Inclusive, uma das imagens disponibilizadas aparece ele agredindo uma senhora, né, quando da subtração do patrimônio. Então, assim, era um rapaz violento, mas com a nossa investigação houve um mandado de prisão, foi cumprido ontem, ele foi preso e encaminhado ao cotel. Delegado Diego Ascioli, muito obrigado pela entrevista. Márcio, voltamos ao estúdio. E moradores de todo o estado vão receber amanhã uma notificação de emergência pelo celular. Mas a mensagem é um teste da Defesa Civil. Quem explica os detalhes é o repórter Gustavo Ferreira. O coronel Clóvis Ramalho, que é secretário executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado, vai explicar para a gente como vai funcionar esse teste, que é um teste. Amanhã, quase metade da população de Pernambuco vai receber no celular uma notificação em texto e um alerta sonoro. Coronel, quantas pessoas devem receber esse alerta? Como é que ele vai funcionar e que horas mais ou menos essa mensagem deve chegar? Exatamente, é o teste da ferramenta Defesa Civil Alerta. É uma ferramenta de envio de mensagem de emergência com indicativo de risco e medidas de autoproteção para que as pessoas saibam atuar diante de um risco, principalmente aqui na nossa região, pelos acumulados, né, fortes acumulados de chuva, basicamente, mas serve para diversos outros tipos de emergência. Ele vai amanhã, no sábado, dia 14, por volta entre 12 horas até as 13 horas, a gente espera, porque isso está sendo gerenciado lá de Brasília, pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, vai ser emitido de lá. Temos equipe nossa também participando lá. E aí as pessoas vão receber o alerta extremo, que é o alerta mais alto, do nível mais alto, nível de teste, para saber da funcionalidade da ferramenta aqui. Vai ser tocado uma sirene e mais uma mensagem informando que nesse momento é um evento teste, mas a partir do dia 18 é uma ferramenta que estará disponível para a Defesa Civil do Estado de Pernambuco usá-la em situações reais. E esse alerta vai chegar mesmo com o celular no silencioso, sem crédito, vai se sobrepor a tudo? É baseado na tecnologia Cell Broadcast, em que se utiliza as antenas de telefonia móvel celular. E no caso do alerta extremo que vai ser feito no teste, as pessoas só não vão receber se tiver com o celular desligado ou em modo avião. Se estiver sob a influência da rede móvel 4G e 5G, irão receber esse alerta, não é? E temos o segundo tipo de alerta, que é o severo, mas essa aí não vai ser utilizada agora no teste. Muito obrigado, Coronel Ramalho, pelas informações. Volta ao estúdio. E logo depois do intervalo, o projeto de lei aprovado pelo Senado institui concurso público para professores de educação indígena e quilombola. E ao vivo em Paulista, as homenagens do dia de Santo Antônio, protetor dos pobres, e muito celebrado no período junino. O ENE2 volta em instantes, até já. O Senado aprovou um projeto de lei que propõe concurso público específico para professores de educação indígena do campo e quilombola. Sara tem 11 anos. É aluna do 5º ano do ensino fundamental e usa elementos da natureza para aprender sobre várias disciplinas. A gente tem acesso de saber como é mais as árvores, como é mais os frutos,
como as receitas que a gente aprendemos, tudo isso a gente aprende com a natureza. Na Escola Municipal Rural de Tempo Integral Nícia Anacleto Caú, na zona rural de Jaboatão, estudam 145 alunos. Vai da educação infantil até o 5º ano do fundamental. Aqui trabalham muito a sustentabilidade. É bom também a gente usar algumas coisas que vão para o lixo ou coisas da natureza que a gente não vai usar para fazer artesanato, objetos. Os alunos também fazem trabalhos que resgatam a ancestralidade. E desde cedo descobrem sobre alguns mitos e a história real de cada um. Falavam que leite com a manga dava dor de barriga. É porque tinha pouco leite e eles queriam tudo para eles. Eles quem? Dono de gênios. Na escola são 9 professores. Esta turma é do 5º ano do ensino fundamental. A professora Vilma sabe as dificuldades que os alunos enfrentam para chegar à sala de aula. Temos aqui alunos que vêm de comunidades bem distantes. São 3 ônibus, vêm alunos do Alto do Céu. Temos daqui do sítio e temos também do Conjunto Residencial Suassuna. É aproximadamente uns 10 quilômetros de distância. A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou um projeto de lei para alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O projeto é para que exista um concurso público específico para professores da rede pública em áreas rurais, quilombolas e indígenas. O projeto é da senadora Tereza Leitão, do PT. O concurso específico visa atender diretamente às particularidades, à peculiaridade e à identidade cultural dessas comunidades. O concurso precisa ser bem feito do ponto de vista técnico, do ponto de vista que atenda também às legislações vigentes, e ele não pode ser vetado a outras pessoas, mas ele vai priorizar. E nessa priorização, a preferência, evidentemente, é de quem é daquelas áreas. De acordo com a senadora, Pernambuco está entre os estados que mais precisam dessa mudança. Pernambuco tem a 4ª maior população indígena do Brasil. Pernambuco tem a 5ª maior população quilombola do Brasil. E Pernambuco tem 1.600.000 pessoas que vivem no campo. Então a educação vai impactar diretamente na vida dessas pessoas. A diretora da escola acredita em consequências positivas. Quando a gente é lotado numa área específica, a gente vai ter a formação, a gente vai ter a valorização do individual, do coletivo. Ganharemos mais nessa questão de um professor com essa habilidade para se trabalhar nas áreas rurais e quilombolas. O projeto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. O Recife promove até amanhã a 4ª Conferência Municipal LGBTQIA+, um debate sobre direitos, políticas públicas e inclusão. Essa conferência acontece aqui no bairro das Graças, no polo da Uninassal. Começou hoje, vai até amanhã, de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, com intervalo de 2 horas para as pessoas poderem almoçar. O tema desse ano é fortalecendo a política municipal de direitos das pessoas LGBTIA+. Então, é um tema muito atual na nossa sociedade, em que também se luta por enfrentamento à discriminação e também por respeito à diversidade sexual, de gênero, enfim, quaisquer que sejam essas diversidades. Deixa eu conversar aqui com o Jonas, que veio acompanhar a conferência. Jonas, boa noite. O que é que te traz aqui hoje e quais são os direitos principais que têm que ser cumpridos? O que me traz aqui hoje é que eu já faço parte da população LGBTQIA+, né? Eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, dei uma conferência dela também, e estou aqui hoje para construir com a população LGBTQIA+, e ajudar também. O eixo que eu estou participando é Trabalho e Renda, que é um eixo que eu já faço parte, né? Eu trabalho e sempre ajudo a galera que é LGBT a conseguir emprego. É isso. Obrigado, viu?
Deixa eu convidar para vir para cá também conversar com a gente o Marco Aurélio Filho, secretário de Direitos Humanos e Juventude aqui do Recife. Essa conferência é municipal. Qual que é o desejo de vocês de alcançar na prática, trazendo uma conferência como essa aqui para a cidade, discutindo um assunto? Boa noite. Primeira participação é importante. Você está vendo aqui o auditório repleto, a Prefeitura do Recife tem tido essa preocupação de escutar e de fortalecer essa rede de apoio nas mais diversas áreas, e não poderia ser diferente nas pautas e nas políticas LGBTQIAPN+. Então, é um compromisso nosso. O tema da conferência, inclusive, que acontece hoje, amanhã, como você bem disse, o tema é justamente fortalecendo essa rede de apoio, e a gente acredita que com a rede fortalecida não há retrocesso. O que a gente defende é o progresso acima de tudo, as forças progressistas, os avanços. Recife se foi referência nessa política, e o que a gente quer é fortalecer cada vez mais para ser exemplo para o Brasil, que aqui na cidade o Recife não tem preconceito. A novela Guerreiros do Sol, exclusiva do Globoplay, estreou oficialmente hoje no Recife. O evento de estreia aconteceu na TV Globo, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Parte do elenco, produção e direção conversou com influenciadores digitais e com a imprensa sobre a nova novela do Globoplay. Foram exibidos trechos da trama para dar aquele gostinho de quero mais. Agora, para sempre e por fim. A produção tem como base o livro Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil, de Frederico Pernambucano de Melo. A novela de George Moura e Sérgio Goldenberg é inspirada nas histórias de Lampião, Maria Bonita e de outros personagens reais do cangaço, trazendo um olhar sobre amor, vingança e resistência no sertão nordestino entre as décadas de 1920 e 1930. Foi uma grande aventura fazer, e é uma grande aventura para quem assiste. É uma história de amor, é uma história de fraternidade entre irmãos, é uma história de mulheres fortes. A gente consegue falar de relações, as relações que aconteciam. Eu acho que isso aí é a grande diferença do Guerreiros, do que o Jorge conseguiu fazer. O elenco e a produção responderam perguntas de jornalistas e influenciadores digitais que participaram da coletiva. Nessa viagem a gente levou as roupas de cangaceiro. Isadora Cruz vive a protagonista Rosa, uma jovem que se casa com o Coronel Eloy, vivido por José de Abreu, para agradar sua família. Rosa é uma menina batalhadora, sonhadora, que escolhe a sua jornada de descobrimento como mulher, acima do seu grande amor no início da novela. As gravações duraram 8 meses. Foram 6 meses em estúdios no Rio de Janeiro e 2 meses no sertão. A maior parte do elenco é daqui do Nordeste. Vitor Sampaio é pernambucano. Cresceu entre o Recife e Olinda e se orgulha de ser um dos nordestinos entre os atores. Eu acho que isso faz com que a gente ganhe mais espaço, valorize nossa cultura, a gente possa se identificar na tela, se olhar e se perceber de fato com as nossas características reais ali, né? O povo que está assistindo, principalmente o povo nordestino, e trazer essa cultura também para um alcance nacional também, que é muito importante. E amanhã, depois do É de Casa, tem o primeiro programa Causinhos e Cantos da temporada. A cordelista Mari Bijo recebe uma turma talentosa. É com muita alegria que eu anuncio a volta do Causinhos e Cantos. Essa semana eu vou estar recebendo os nossos convidados especiais, os artistas mirins. Eu, Nina Ribeiro. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, me ilumine assim. Eu, Pedro Cauã. Eu, Igor Gabriel. Eu só quero um amor que acabe meu sofrer. Tá lindo e é sábado depois do É de Casa. Eu, junto com essa turminha animada, esperamos por vocês. Até lá! Hoje é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, protetor dos pobres e bastante celebrado no período junino. Em Paulista tem procissão e missa para celebrar a data e Ivan Duarte mostra pra gente agora ao vivo. Oi, Ivan, boa noite para você.
Oi, Márcio. Boa noite a você também. Boa noite a todos. Eu estou aqui acompanhando essa procissão. A gente saiu da Igreja Matriz de Santa Clara e está indo em direção à Capela de Santo Antônio. Eu estou um pouquinho longe do andor porque o som lá estava muito perto e ia acabar muito forte e acabar comprometendo, mas a gente tem imagens aí do andor para mostrar para vocês enquanto eu converso aqui com os fiéis que participam da procissão. Boa noite para a senhora. Qual o seu nome? Boa noite, Paula. Dona Paula, estou vendo que a senhora está acompanhada do marido. Quanto tempo já de casados? 35 anos. Teve pedido a Santo Antônio? Sim, pedi a Santo Antônio sim. E ele me mostrou o marido que eu tinha que casar, com a letra I, Ivanilton. Ivanilton. Meus netos aqui de Santo Antônio, que fiz promessa, eles são autistas e não falavam. E eu falei, Santo Antônio, se meus netos falarem, eles vão de Santo Antônio, no dia da procissão, pagar nossa promessa. Que lindo testemunho. Aí, Mateus e João Pedro. E minha filha é do dia 13. Nascida no dia 13? Sim, tá de parabéns. Escolhi só a história boa para contar pro pessoal, então, não é? Boa, tenha certeza. É isso, muito obrigado. Viva Santo Antônio! Viva, obrigado pela participação aqui com a gente. Nós estamos indo, então, em direção à Capela de Santo Antônio, acompanhando essa procissão. Eu tenho imagem para mostrar para vocês aí também na tela. A Capela de Santo Antônio de Paratibe é a mais antiga erguida aqui no município de Paulista. Ela foi construída em 1559, gente, no século XVI, pelo português Gonçalo Mendes Leitão. E o templo foi consagrado pelo segundo bispo do Brasil, Dom Pedro Leitão. Recentemente, essa igreja passou ali por uma reconstrução do altar, tá bem bonito, em cor dourada, e lá hoje acontece também uma missa. Márcio, vou devolver com você. Obrigado pelas informações, Ivan. E nós ficamos por aqui, lembrando que a gente agora também está no Instagram. Segue lá, @n2.globo. Obrigado pela sua companhia, para você uma boa noite e até amanhã.